Oi, seja bem-vindo e bem-vindo ao Por Dentro do Esporte. Acho que vocês já ouviram falar nesse nome. Em 2021, o Por Dentro do Esporte esteve na programação da Rádio Conte, valorizando o esporte em Mato Grosso. Em 2023, volta como podcast, trazendo tudo sobre a terceira participação do Cuiabá no Brasileirão. O PDE terá episódio novo toda quarta-feira, e hoje é o nosso primeiro episódio antecedendo a estreia do Dourado no Brasileirão. Eu, Gênison Viana, comentarista da Rádio Conte, estarei comandando esse podcast. E quem estará comigo aqui no PDE é o João Roberto. Olá, Gênison, e a todos que nos ouvem. É um prazer fazer parte do Por Dentro do Esporte para tratarmos sobre o Cuiabá, nosso representante aqui do estado de Mato Grosso, e vamos destrinchar para os nossos ouvintes ao longo dessas 38 rodadas o que o Cuiabá vai fazer e o que esperarmos dele, nos confrontos tanto na Arena Pantanal quanto fora do estado. Nosso primeiro episódio tem uma pergunta como tema central. O que esperar do Cuiabá no Brasileirão? Aqui vamos falar sobre a temporada do Dourado até o momento, como foi o mercado da bola do time e como o Cuiabá chega para disputar o Campeonato Brasileiro. Nessa estreia, também teremos o quadro Torcedor no PDE, além de deixarmos os primeiros compromissos do Cuiabá no Brasileirão com a nossa agenda PDE. Fique com a gente até o final, que tem uma grande novidade para aqueles que consomem o futebol na Conte. E como está o Cuiabá em 2023? 2023 começou diferente das últimas temporadas. No final de 2022, já sabíamos que o técnico do Dourado seria o português Ivo Vieira. Em termos de contratações, chegaram oficialmente 14 jogadores, o último, o zagueiro Alisson, de 32 anos, que estava na Turquia. Aqui vale destacar a chegada do meio Pablo Cepelini e do atacante Isidro Pita, peças fundamentais para o time na temporada. O time teve suas baixas, a mais sentida sem dúvidas é a do zagueiro Joaquim, destaque do Cuiabá no Brasileirão de 2022, que foi para o Santos. Na semana passada, também foi anunciada a rescisão de contrato com o Rodriguinho, que disputou 63 partidas com o time, marcou 16 gols e deu 5 assistências. Falando de competições, até agora o time deixou a desejar. Eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para o São Raimundo de Roraima, time que conseguiu a primeira classificação para a segunda fase em 11 participações na competição. Eliminado na semifinal da Copa Verde, depois de vencer o Goiás no jogo de ida na Arena Pantanal e perder por 2-0 na Serrinha. E no estadual, aquilo que já esperávamos, campeão mais uma vez. Agora com 12 conquistas, só está atrás do Misto, maior campeão de Mato Grosso com 24 conquistas. João, até agora, como tem avaliado a temporada do Cuiabá? Gênison, até o fim do Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá fez 19 jogos, sendo 13 pelo Campeonato Mato Grossense, 5 pela Copa Verde e 1 pela Copa do Brasil. Foram desempenhos diferentes nas diferentes competições. O Cuiabá fez o que mandou no manual, comandou do início ao fim o Campeonato Mato Grossense, novamente ganhando de forma invicta o estadual, porém, nas competições que a gente esperava ir mais longe, com títulos e até uma campanha elogiável, o Cuiabá decepcionou. A queda precoce na primeira fase para o São Raimundo de Roraima, perdendo por 4-3, sendo que o São Raimundo estava disputando o primeiro jogo na temporada e boa parte do elenco tinha sido contratada há menos de um mês, então foi, de certa forma, uma decepção. Porém, esperávamos que fosse compensado com o título da Copa Verde, o que não aconteceu. Apesar do Cuiabá ter sido ganhado o primeiro jogo diante do Goiás na Arena Pantanal, numa partida em que foi superior do início ao fim, parece que no jogo da volta, os 90 minutos lá em Goiânia, foi completamente diferente e uma eliminação que também custou não só um título, mas também uma bonificação financeira e uma vaga na terceira fase do ano que vem. Porém, se a gente for colocar numa média, a campanha do Cuiabá, para mim, está um pouco abaixo da média, porque tem que fazer o que fez no Mato Grossense, mas nas competições que esperavam um desempenho maior, nos decepcionou. João, é uma temporada aquém do que eu esperava, Tecnicamente, eu acho que o Cuiabá ainda não está preparado para o Campeonato Brasileiro, fez um mercado de contratações muito numeroso, só que falta qualidade, como nas últimas temporadas eu ainda acho que o Cuiabá precisava. O bom vale destacar, a janela de transferências foi aí expandida até o dia 20 de abril, então tem tempo para o Cuiabá trazer mais reforços. Você acha que precisa de algum setor especial? Eu acho que as nossas laterais estão com problema. A gente ainda não teve a volta do Wendel, ele vai perder ritmo de jogo, então acho que precisávamos ali de pelo menos 2 laterais, um direito e um esquerdo. Com certeza, O Cuiabá começou com uma postura diferente, trouxe dessa vez o técnico primeiro antes do elenco, então era algo que foi uma crítica constante nas últimas 2 temporadas. Então, o Ivo Vieira pediu algum jogador, como o Felipe Augusto, que estava no futebol português, mas eu acho que até o mercado de transferência do Cuiabá
não foi ruim, né? Trouxe bons jogadores como o Fernando Sobral, o Ronald, que eram peças fundamentais nos times cearenses, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, e o setor de meio de campo, para mim, foram boas contratações, porém, acho que o setor defensivo, concordo também, tem que priorizar também a dupla de zagueiros também, porque já perdemos o Joaquim, que era peça fundamental da equipe, trouxe um garoto jovem, o Vitão, né, do futebol paranaense, mas ainda com pouquíssima experiência em grandes clubes, trouxe o zagueiro Alisson, que é uma incógnita, estava no futebol turco, porém, ainda não tem uma larga experiência no futebol nacional, então creio eu que precise de mais um setor da zaga e principalmente um centroavante também, porque a gente sabe como está a situação aí do clube, principalmente com o atacante Daverson aí, que coleciona alguns episódios aí que faz com que chegue perto até de uma rescisão do atleta com o clube mato-grossense. Você falou do Joaquim, do Daverson, acho importante falarmos do Joaquim, né? O Cuiabá vendeu ele por cerca de 17 milhões de reais para o Santos, trouxe a reposição, trouxe o jovem Vitão, que já teve passagens aqui no estado de Mato Grosso, anunciou recentemente o Alisson, né, com experiência internacional, depois de 8 temporadas vai voltar a atuar no futebol brasileiro. Agora uma questão, né, o Cuiabá ainda mantém 40% do Joaquim, foi o grande destaque da temporada passada no Brasileirão, juntamente com o Walter, então vai fazer muita falta. Foram 31 partidas ano passado, 1 gol e 1 assistência, e uma consistência defensiva muito grande. Ele e o Walter potencializavam os jogadores de defesa. Então, o Cuiabá trouxe o Vitão, trouxe o Alisson, mas a gente não sabe o que esperar desses jogadores, ver dentro de campo. E vai começar já com pedreira no Brasileirão. Estou bastante ansioso. Você falou do Daverson, acho que a gente pode falar um pouco mais do Daverson. O Daverson quer sair do Cuiabá, um comportamento em 2023 muito ruim, né? Provocando o Flamengo pelo seu passado com o Palmeiras, mas ele tem que lembrar que ele é jogador do Cuiabá. O Daverson tem uma multa de 20 milhões de reais para o Brasil e 27 milhões de reais para fora do Brasil. O Curitiba demonstrou interesse, né? O Antônio Oliveira, que treinou o Daverson aqui no Dourado, queria contar com o jogador, só que eu acho muito difícil um time brasileiro pagar 20 milhões de reais pro Daverson. Ele pode ter feito o gol aí histórico do Palmeiras, que deu o título em cima do Flamengo, só que tem 31 anos e é muito inconstante. Exatamente, né? Se o Daverson for embora do Cuiabá, vai para equipes que estão, podemos dizer, no mesmo nível, né? Um Coritiba, um Goiás, no máximo. O Daverson, na minha visão, não alcança mais um patamar de um grande clube aqui no Brasil que estaria disposto a pagar uma multa rescisória ao Cuiabá para adquiri-lo. Acredito que alguns episódios, de certa forma, o Daverson também, alguns outros o Cuiabá também forçou demais, só que essa relação tá ficando mais estremecida, principalmente após as expulsões do Daverson na Copa Verde, que custou, principalmente no jogo em Goiânia, a eliminação. O Cuiabá ficou com 2 a menos, porque o Pita também tinha sido expulso. Era a situação, né? Tivemos 2 expulsos e não tinha outro centroavante para colocar. Então, por isso, ressaltar aquela importância de mais um centroavante. Mas creio que é uma relação que já está estremecida. O Campeonato Mato-Grossense o Campeonato Brasileiro já vai começar, então o Cuiabá tem que resolver logo essa situação, se vai permanecer ou não. O contrato dele é até o fim do ano que vem, de 2024, então esperamos que chegue logo a um acordo. O Cuiabá não vai abrir mão desses 20 milhões, a não ser que alguém chegue e pague até um valor próximo àquilo, que creio que o Cuiabá também já quer se desfazer, e o Daverson está procurando um clube que esteja disposto a pagar essa rescisão. Brincando com aquela questão do outro patamar do Flamengo, né? Apesar dos 7 gols em 23 jogos do Daverson no Cuiabá em 2022, ele não está em outro patamar. João, só para fechar essa questão do Cuiabá em 2023 até o momento, você falou do meio-campo, acho que o meio-campo se reforçou muito bem e o Pablo Cepelini, como eu destaquei, conseguiu ali exercer uma função que o Rodriguinho, esperávamos muito do Rodriguinho, ele acabou rescindindo o contrato do Cuiabá, deu tchau pro Dourado e chegou o Pablo Cepelini e tomou conta daquele meio campo. Eu sempre falei durante as nossas transmissões, né, que em termos de nome, de grandeza, o Rodriguinho é um dos maiores nomes que o Cuiabá anunciou. Só que esperávamos muito dele e não cumpriu o que esperávamos. Foi bem no estadual, o estadual ele precisa ir bem porque o nível do Cuiabá é muito superior aos outros times, só que no Brasileirão, quando precisamos do Rodriguinho, ele não apareceu. Essa queda de desempenho do Rodriguinho era normal. No Cruzeiro aconteceu muito isso, tanto é que quando os torcedores do Cruzeiro viram que o Rodriguinho tinha ido embora, falou que era assim, né? Chamava o famoso termo de cavalo paraguaio, né? Começa bem, mas depois acaba o fôlego, e aconteceu isso no Cuiabá também, né? Começou muito bem estadual, elogiável, artilheiro da equipe, né? Conquistou o título mato-grossense, levou a equipe até a 3ª fase, porém acabou o gás, de certa forma, do jogador no decorrer do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Muitas vezes ficou no banco, né? Outras vezes entrava fora de posição, alguns jogos nem sequer chegou a entrar, então foi uma contratação que a gente esperou muito
e nos decepcionou de certa forma porque esperava um desempenho melhor. Os números, né, são números assim para o meio de campo, talvez razoável, mas você pega os jogos que ele marcou gol, foram contra equipes mato-grossense, então não era o nível que a gente esperava deles. Claro, fazer o gol contra as equipes mato-grossense também, porque precisávamos ganhar o jogo, mas esperava um desempenho assim nesse nível no Campeonato Brasileiro. Então o Rodriguinho não vai deixar saudade pro torcedor do Cuiabá. Falando sobre o Brasileirão agora, será que sofreremos mais uma vez, assim como nos 2 últimos anos? Em 2021, ano de estreia do Dourado na elite nacional, o time terminou na 15ª colocação, conseguindo se classificar para a Copa Sul-Americana. Em 38 jogos, foram 10 vitórias, 17 empates e 11 derrotas. Já em 2022, um ano muito ruim do time, com 10 vitórias, 11 empates e 17 derrotas. Terminamos na 16ª colocação. Para 2023, um campeonato mais complicado se desenha. Subiram 4 campeões nacionais, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Na primeira rodada, uma pedreira. Cuiabá joga fora de casa contra o Palmeiras, atual campeão da competição. Vamos sofrer novamente, João? Acredito que sim, com certeza. Se já esperar, o próprio presidente do Cuiabá na temporada passada falou que o time ia brigar para não cair, e aconteceu que o Cuiabá fez uma competição assim muito crítica, por mais que se salvou, cumpriu o objetivo que o presidente falou, porém não precisava passar por tanto sofrimento. Só que agora subiu 4 equipes que a gente considera grandes, né? O Vasco, o Grêmio, o Cruzeiro e o Bahia. E sendo que 3 deles agora são clube empresas, né? O Cruzeiro pertence ao Ronaldo Fenômeno, né? O Vasco a 77 Partners, né? O Bahia agora ao Grupo City. Então, a gente tem dos 20 times da Série A, 15 são campeões brasileiros. Então, mais da metade, né? A gente pode dizer 3/4 das equipes da Série A tem história no Campeonato Brasileiro, e o Cuiabá é aquela que muitos consideram que vai ser a equipe rebaixada, que vai ser a última colocada. Então o Cuiabá vai ter que jogar, fazer valer o seu mando de campo aqui na Arena Pantanal e fora de casa fazer alguma atuação impecáveis para cumprir aqueles 45 pontos que talvez não seja a régua medida para essa temporada de 2023. E uma questão, você falou de 3 clubes empresa e o Grêmio, que foi rebaixado sem problemas financeiros e trouxe o Luis Soares, o 5º maior artilheiro do futebol mundial em atividade. Então é uma contratação muito pesada. O Grêmio fez um mercado de transferências muito bom. O PP, que era jogador do Cuiabá, se encontrou no Grêmio, tá jogando muito. Então, a gente viu que o Cuiabá se movimentou, mas todos os outros clubes se movimentaram também. E é preocupante. De início, todo mundo vai colocar o Cuiabá ali como possível rebaixado. Porque, por exemplo, nós temos o Goiás, outro representante do Centro-Oeste. Ano passado fez um campeonato brasileiro muito melhor que o nosso time. Com certeza, né? O Goiás acertou, né? Eu acho que ali a ligação entre treinador e equipe deu muito certo, né? O Jair Ventura, que estava no comando da equipe no ano passado, então não era um elenco até melhor que o Cuiabá, era um elenco, a gente podia dizer assim, páreo. Tinha algumas peças como o Pedro Raul, que hoje está no Vasco, que era um baita centroavante, foi um dos principais artilheiros do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem equipes também, vale ressaltar que tem algumas equipes que estão em mais momentos, né? O Santos não vem num bom momento, então pode ser aí, muitos já consideram como um candidato a brigar contra o rebaixamento. O São Paulo também não vem, então o Cuiabá pode fazer o que o Goiás fez, né? Se destacar e surpreender na campanha. Porém, vai depender muito de como a torcida vai abraçar e criar um clima bom na Arena Pantanal, para que o Cuiabá ganhe força aqui, o que a gente sabe que é muito difícil, porque nas 2 edições o Cuiabá tinha uma dificuldade imensa de jogar em casa, tanto é que o desempenho fala por si só. Em 2021 a gente falava que era time de jogar fora de casa, porque fazia os pontos mais fora de casa do que dentro. Na Arena Pantanal também no ano passado foi um desempenho também abaixo do que a gente esperava, com algumas derrotas e alguns empates que a gente esperava que fosse 2 pontos perdidos. E agora esperar, né? Primeiro, encaixar o Ivo Vieira com o elenco, né? Que parece estar encaixado, as propostas têm sido bem aceitas pela equipe, e ter maturidade para jogar o brasileiro, que isso é fundamental. Tem jogadores que já disputaram, mas tem outros também que vão disputar pela primeira, segunda vez. Chamar atenção para o que você falou, né? Em 2021, o Jorginho falava que o Cuiabá era um time melhor visitante do que mandante. E a gente sempre questionou, né? Porque aqui nós temos o fator torcida, o fator calor. O Cuiabá conhece o seu campo, conhece a Arena Pantanal melhor do que ninguém e não jogava bem dentro de casa. Foi um problema em 2021 e 2022. Espero que não tenhamos em 2023. E tem mais um fator, né? O fator torcida. O Campeonato Mato-Grossense muito esvaziado, um público muito abaixo na Arena Pantanal. Essa questão, né? Em 2022, o Cuiabá teve a 13ª melhor média de público, com 13 mil torcedores. Será que esse ano a gente vai conseguir manter essa média? Porque é muito importante o torcedor mato-grossense, o torcedor cuiabano e apoiar o Dourado, porque é um campeonato muito, muito difícil.
creio que vai manter essa média, principalmente pelos adversários que vão vir jogar. Quem não quer ver o Luis Soares jogando aqui na Arena Pantanal, então creio que vai ser mais pelo fator da torcida visitante. O Cuiabá me surpreendeu nesse Mato Grossense porque conseguiu bater em quase todos os jogos a média de 1.000, que não conseguia. Tinha alguns jogos, por exemplo, na temporada passada no Mato Grossense, que chegava a 500, 600 torcedores. Pelo menos parece que nessa edição passou de 1.000, tem a maior média num clássico, né, contra o Misto na estreia do Mato Grossense, então eu acho que a média vai ser por aí. Do time, da torcida do Cuiabá, 5, 6 mil, por exemplo, jogos contra o Goiás, contra o Curitiba, a gente tentar atingir 10 mil vai depender também do desempenho, que a gente sabe como que é a torcida também junto com o desempenho do clube. Mas se enfrentar o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, equipes do eixo aqui na Arena Pantanal, é certeza que passa de 15, chega a 20, 25 mil. Chamar atenção também para esse único foco do Cuiabá, né? O Cuiabá eliminado já da Copa do Brasil, eliminado da Copa Verde, estadual cumpriu o que esperávamos, campeão, só resta o brasileiro aí. Então o Cuiabá vai ter um foco só no brasileiro, diferente de outras equipes que precisam se dividir entre Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Copa do Brasil inclusive e o Campeonato Brasileiro. Exatamente, né? Isso é bom por um lado, ruim pro outro, né? Porque você fica esperando o Cuiabá jogar semana por semana, né? Joga no sábado, depois só no outro, claro, vai ter algumas exceções de jogo de sábado, fim de semana e no meio de semana. É bom que a equipe, como você destacou bem, a equipe vai ter mais momentos para se concentrar, vai ter menos desgaste, então vai enfrentar equipes aí possivelmente cansadas, principalmente no mês de agosto, setembro, que é quando o campeonato já está nas quartas de finais, por exemplo, Libertadores, Copa do Brasil já está nas quartas do semifinal, então vai ser o importante o Cuiabá ter um elenco na ponta dos cascos de forma física e também fazer boas atuações diante dessas equipes que possivelmente alguns jogos vão entrar com times reservas. João, agora fazer uma brincadeira aqui, um raciocínio matemático. As 5 primeiras rodadas. Palmeiras enfrenta fora de casa, depois o Bragantino em casa, novamente em casa, na terceira rodada o Grêmio, na quarta rodada fora de casa o América Mineiro e fechando essa quinta rodada vem na Arena Pantanal enfrentar o Atlético Mineiro. Então estamos falando ali de times muito bem estruturados, talvez desses 5 o Bragantino seja abaixo dos demais, só que o início de Brasileirão bem complicado pro Cuiabá. O Cuiabá não tinha como escolher, né? Porque o Cuiabá é considerado um dos elencos mais fracos do Mato Grosso do brasileiro. Então, qualquer sequência que vier vai ser pesada. Não é legal começar com um campeão brasileiro que tá jogando muito bem. Claro, tem agora um momento aí de 2 derrotas seguidas, mas a gente sabe como que é. Então, vai vir com tudo para estrear muito bem, ainda mais jogando no Allianz Parque. É muito difícil. Acredito que o Cuiabá, se conseguir um empate lá, tem que ser elogiável. É uma sequência aí contra o Bragantino, que foi eliminado na semifinal pro Água Santa no Paulista, até ganhando a sua estreia aí pro Taquari, só que a equipe paraguaia foi com a equipe reserva, então o Bragantino vem oscilando, a gente pode dizer assim, momentaneamente vem como o Cuiabá também, né, dentro do que se esperava, mas também decepcionou em alguns pontos. Vai encarar um Grêmio que a gente já falou aqui do elenco, tem uma qualidade, jogando aqui na Pantanal vai ser difícil também. Um América que se engana quem acha que o América, por ser uma equipe com pouca tradição no brasileiro, na América tá ruim, tá muito bem, vem de uma goleada, né, diante do Peñarol. Time que tem 5 Libertadores. Exatamente. Uma goleada na estreia da Sul-Americana, o que não é normal. Foi para a final do Campeonato Mineiro, eliminando o Cruzeiro, então não vai ser um jogo fácil lá no Independência, e aí pega outra equipe de Minas, só que aqui na Arena Pantanal, o Atlético Mineiro do Cudê, também outro jogo difícil, então uma sequência muito difícil. O Cuiabá conquistar 5 pontos nessa sequência vai ser a média, claro que esperando que conquiste mais, só que é muito difícil o Cuiabá, por exemplo, conseguir 3 vitórias nesses 5 jogos. É muito complicado, são 15 pontos em disputa. Eu chamo a atenção para o América Mineiro. O Mancini tem o América Mineiro na mão, o Benítez jogando muito bem, o Aloysio Boi Bandido também voltando a jogar bem. Então vai ser um campeonato muito difícil. É começar com o pé direito. O Cuiabá terá aí 38 finais, 19 jogos em casa, 19 jogos fora de casa, e é torcer para o nosso Dourado ao final de 2023 permanecer mais uma vez pela 4ª temporada seguida na elite do futebol nacional. E lógico, você acompanha a campanha do Cuiabá no Brasileirão aqui na Rádio Coach. Como eu falei no começo, aqui no podcast teremos o quadro Torcedor do PDE, para ouvir você, torcedor. Quem falou com a gente nesse primeiro episódio foi o Flávio Amorim, torcedor do Cuiabá, servidor público estadual e estudante de jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso. A expectativa do Cuiabá na Série A, para mim, é que não seja um Deus nos acuda como tem sido nos últimos anos. Torço muito pelo Cuiabá, para o Cuiabá chegar numa boa posição, meio de tabela, quem sabe beliscar uma pré-Libertadores. Mas para isso a gente precisa reforçar, né? A gente precisa
trazer jogadores de qualidade, que venham agregar o futebol, com espírito guerreiro, com espírito de luta, e que se adapta à cidade, né? Se adapta ao calorão, se adapta ao calor humano também, saber que a torcida pega no pé, né? Mas é isso aí, expectativas boas. Eu vejo que o Cuiabá tem um bom elenco, falta completar sim todas as posições e torcer para que não seja um Deus nos acuda. Valeu, abraço. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio e sempre deixaremos a agenda PDE. O Cuiabá entra em campo no próximo sábado, dia 15, contra o Palmeiras. O jogo começa às 15 horas, 3 horas da tarde, e a Conte entra em campo sempre 15 minutos antes. Nosso segundo episódio do PDE sai na próxima quarta-feira, dia 19. Marquem na agenda. João, obrigado pela parceria de sempre. Muito obrigado, Gênison, pelo convite. É uma honra fazer parte do Por Dentro do Esporte, né? Eu já participei no ano de 2021, tive a honra de estar ao lado de você dividindo a bancada e agora aqui nesse novo formato, mas com a informação de sempre para falar do nosso representante mato-grossense na elite do Campeonato Brasileiro. Então acompanhe a gente também pelas nossas transmissões na Rádio Conte e quarta-feira estamos de volta com mais sobre o Cuiabá. E antes de terminar, eu prometi uma novidade no início do episódio. Neste ano, o Grupo Foco será o patrocinador do futebol na Conte e é com muito orgulho que eu trago essa novidade. É isso, Conte e Focos unidos pelo futebol na Conte. De abril a dezembro deste ano, estaremos transmitindo o Campeonato Brasileiro e também fazendo o PDE em podcast. Conto com a sua audiência aqui no podcast e na transmissão. Vou ficando por aqui. Acompanhe todas as novidades do futebol na Conte nas redes sociais da rádio. É @Rádio Conte. Não esqueça, @Rádio Conte. Até mais. Por Dentro do Esporte, um podcast da Rádio Conte.